Alô você! Estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa e o tema da nossa aula de hoje é Leis de Kirchhoff e Eletromagnetismo. Antes da gente começar a fazer os exercícios, vamos fazer uma pequena revisãozinha aqui do nosso conteúdo. Vamos lembrar, Kirchhoff trabalhou para a gente duas leis. A primeira lei que a gente conhece como Lei dos Nós. Vamos lembrar, o que essa lei fala? Essa lei fala o seguinte, que em um trecho do circuito, quando eu chego num nó, o que é o nó? É um ponto onde está chegando mais de uma corrente ou a corrente está o quê? Se dividindo. Quando eu chego em um nó, a somatória das correntes que chegam nesse nó tem que ser igual à quantidade de corrente que sai desse nó. Então, nesse nosso exemplo aqui, se estiver chegando essa corrente I, por exemplo, de 10 amperes, quando chega nesse nó aqui, 10 amperes, vai ter que sair 10. Então, se minha corrente 1 vale 7 amperes, então quanto é que vai valer a corrente 2? Vai ter que valer 3 amperes, que 7, 3 vai ter 10. Então, para a gente lembrar, a minha corrente I vai ser a soma da corrente I1 mais a corrente I2. Bem simplesinho, certo? Agora, a segunda lei, que é a lei das malhas, já passa a ser um recurso bem mais interessante. Por quê? Essa lei das malhas ela é utilizada para fazer cálculos de circuitos bem mais complexos. Aqueles circuitos simples que a gente desenvolve nos exercícios, a gente acaba usando o quê? Equação de Polier e várias outras formas de calcular a resistência equivalente. Aqui não. Então aqui a gente está falando de uma malha extremamente gigantesca com muitos e muitos circuitos. Aí eu vou pegar um pedacinho desse circuito para fazer o quê? Um cálculo. E o que vai ser esse cálculo? Usando esse dispositivo matemático de criar equações que são as leis de Kirchhoff. Vamos dar uma olhada então na segunda lei, que também é conhecida como lei das malhas. Olha só. Imagina que eu tenho aqui um trecho de um circuito elétrico. Já coloquei aqui os nomes de A, B, C, D, E, F, A, esses pontos. Aqui eu tenho como nó o ponto B e o ponto E, que são os meus nós. Por quê? Perceba que aqui ó, a corrente I1 está chegando aqui, a corrente 2 chega, tá vendo que elas vão se somar e vai virar o quê? A minha corrente I3. Então daqui eu já consigo tirar a minha primeira relação matemática, que vai ser o quê? A corrente I1 mais a corrente I2 será igual a minha corrente I3, certo? Bom, mas gente, isso aqui é a lei dos nós. Agora vamos ver a lei das malhas. O que Kirchhoff conseguiu mostrar? Que quando você pega um trecho e você percorre a malha em um sentido voltando para o mesmo ponto que você saiu, se você somar todas as tensões elétricas desse trecho, o somatório dessas tensões vai ser sempre igual a quem? Igual a zero. Professor, mas como é que isso me ajuda? Vem aqui, olha só. Vou percorrer a malha no sentido A, B, C, D, E, F, A. Tá aqui. Então, o que eu venho? Aqui as correntes já estão estabelecidas. Quando eu venho aqui, está atravessando a corrente elétrica nesse resistor. Então, resistência vezes corrente elétrica vai me dar o quê? Uma tensão elétrica. Então, vai ficar RI. Atravessei para cá. Perceba que aqui, ó, minha corrente 2 está vindo. Eu estou indo no sentido contrário à corrente. Ah, então toda vez que eu for no sentido contrário, vai ser o quê? Essa tensão vai ser negativa. Então, vai ficar o quê? R2 vezes I2. Está vendo aqui, ó? Menos R2 e 2. Descendo, continuo na contramão. Vai ficar o quê? Resistência interna desse gerador vezes a corrente 2. Mais uma tensão elétrica. Cheguei aqui nesse dispositivo. Nesse momento, eu toquei primeiro o polo positivo. Se eu toco primeiro o polo positivo, ele vai o quê? Positivo para a minha equação. Lembrando que eu estou fazendo o quê? Uma equação matemática. Girando aqui, não tem nada, voltei. Ó, agora já estou a favor de novo. Percebe que o I1... O I3 chega aqui, vai virar I2 para lá e I1 para cá. Vem aqui, cheguei aqui, toquei primeiro do meu polo negativo. Então ele vai o quê? Negativo para minha relação. Seguindo, em resistência 1 vezes corrente 1, estou a favor da corrente, está aqui. Cheguei no ponto igual a zero. Por quê? O somatório das tensões elétricas de uma malha sempre vai ser igual a zero quando eu volto para o mesmo ponto. Tudo bem até aí? Mais um exemplo, só uma malha menorzinha. Então olha aqui, vamos fazer... Se que é a malha A, B, E, F, A, que é essa malha aqui. Então vai ficar, ó, saí daqui, estou a favor da corrente, mais R1 vezes I1. Tá aqui. Desci, também estou a favor da corrente. Tá vendo que a corrente I3 está descendo aqui? Então vai ficar o quê? R3 vezes I3. Virei para cá, segui. Toquei primeiro o meu polo negativo. Então menos I1. Cheguei aqui, mais R1, I1. Tá aqui, igual a zero. Então aqui agora, ó, o que eu tenho? Uma equação matemática. Duas equações matemáticas, três equações matemáticas. Se eu pegasse aqui, ó, B, C, D, E, B, eu teria o quê? Uma quarta equação matemática. E como é que eu vou fazer? Depende do que você está procurando. Então, isso aqui é um recurso que vai virar o quê? Um sistema linear. Lembra dos sisteminhas? É isso que a gente vai fazer. Então, o que você precisa lembrar
a respeito da lei de Kirchhoff, que a quantidade de corrente que chega num nó é igual à quantidade de corrente que sai, e percorrendo uma malha e voltando ao seu ponto inicial, o somatório das tensões elétricas será igual a zero. Ok? Então, vamos em frente. Bom, falamos das leis de Kirchhoff, agora vamos falar de magnetismo. Bom, quando a gente fala de magnetismo, o que a gente tem que estar lembrando aqui? Primeira coisa, o magnetismo vem o quê? Dos ímãs, certo? O magnetismo vem do ímã natural, que é a magnetita, que é o óxido de ferro. Então preste atenção aqui. Quais são os pilares do magnetismo? As 4 propriedades principais. Todo ímã possui 2 polos, que foram conceituados e definidos como um polo norte e um polo sul, certo? Então, o N para o polo norte, o S para o polo sul. O campo magnético criado por esse ímã é uma perturbação magnética que ele cria nas imediações desse ímã aqui, sendo mais intenso aonde? Nos polos, nas pontas do ímã, tá certo? Essas linhas aqui são a representação desse campo magnético. Por convenção, colocou-se o quê? Que o meu polo norte, as linhas vão sair do meu polo norte em direção ao meu polo sul. Isso é uma convenção. Então, cuidado com o seguinte. Se as linhas saem de norte para sul, quando eu olho para dentro do ímã, vai parecer que ela está saindo do sul para o norte. Mas é só para a gente lembrar o quê? Da circularidade. Que você tem que fazer o quê? Um circuito fechado, né? Então, aqui, ó. Pela circularidade, ó, dentro do ímã, está dando esse aspecto aqui, como se estivesse indo de sul para o norte, mas na verdade está indo onde? De norte para o sul. Correto? O que mais? Outra propriedade dos ímãs é que, se eu só pegar uma agulha magnética, uma agulha que a gente fala que é um ímã bem levezinho, e deixar ele suspenso, sem interferência de outros equipamentos próximos dele, essa minha agulha sempre vai se orientar no sentido do norte do nosso planeta. Tá certo? Então essa agulha vai estar sempre apontando para o norte terrestre. Tudo bem até aí? Bom, porque nosso planeta lindo e maravilhoso é um grande ímã gigantesco, conforme a gente já discutiu nas nossas aulas. Uma outra propriedade dos ímãs é o seguinte: assim como lá na força elétrica, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, aqui acontece o mesmo. Ó. Só que eu não estou falando de cargas, aqui eu estou falando de polos. Polos de mesmo nome, ou seja, norte com norte, repulsão. Você já deve ter feito isso, quando você pega um ímã e você vai aproximar, de repente ele está atraindo. Você vira de costas, ele começa a repelir. Por quê? São polos de mesmo nome. E já polos de nome contrário, que quando você gira, ele atrai. Professor, mas lá em casa, na geladeira, o ímã atrai a geladeira. Por que ele não repele? Ele não repele porque lá nós temos um elemento que é um ferro magnético. Então, é onde são o quê? Os nossos ímãs vão sempre atrair qualquer metal que tenha na sua composição ferro, níquel ou cobalto, ou as ligas que contenham pelo menos um desses metais, tá certo? Então aqui nós temos essa situação. Um outro dispositivo é o seguinte: se eu venho aqui e faço um corte nesse ímã, que eu quero separar o polo norte do polo sul, sabe o que vai acontecer? Aqui vai continuar sendo o polo norte, aqui vai continuar sendo o polo sul, e isso aqui vai fazer com que aqui surja um polo sul e aqui surja um polo norte. Então, por mais que você vai cortando, você nunca vai conseguir separar os polos de ímã. Então a gente fala que é o quê? Sempre vai existir um dipolo magnético até que você chegue o quê? Lá no átomo, tá ok? Bom, então essa é a situação inicial. E em termos de magnetismo terrestre, vamos tomar cuidado com alguns detalhes. É bem simplesinho, mas isso pode gerar uma confusão. Vamos lá. Como a sua agulha magnética, o polo norte da sua agulha aponta para o polo norte terrestre, algo está atraindo ali. Mas espera aí, se a minha agulha é polo norte, o que atrai norte? Polo sul. Então cuidado com isso, ó. Por quê? Eu tenho que ir lá no meu polo norte geográfico, ele funciona como um polo sul magnético. Tá certo? O inverso também acontece. Lá no meu polo sul geográfico, ele vai atuar como sendo um polo norte magnético. Cuidado com isso nas questões que tem um texto muito grande para não te confundir. Então, ó, o meu ímã está aqui, quem atrai o norte? Sul. Então, se aqui tem um sul, é um sul magnético. Onde é que está o sul magnético? No meu polo norte geográfico. Onde que está o meu sul geográfico? No polo norte magnético. Beleza? Vamos agora fazer alguns exercícios para você ver que você sabe tudo. Vamos lá? Bom, então vamos resolver os exercícios fazendo a questão 1 da sua lista, que fala o seguinte: determine a corrente I do circuito a seguir para uma tensão de 50 volts. Bom, então aqui está o nosso circuito elétrico. Ele falou qual vai ser o valor dessa corrente I
quando a minha tensão for de 50 volts. Bom, eu vim aqui, já dei nome aos pontos da minha malha para ela ficar estabelecida. Já vi que se essa corrente vem até aqui, ela vai se dividir em duas. Chamei aqui de I1 e aqui de I2. E ele quer saber o valor desse I. Bom, primeira coisa, já posso estabelecer o quê? Que o I será a soma de I1 mais I2. Isso aí é o quê? A lei dos nós. Então vamos lá. Minha primeira equação será que I vai ser I1 mais I2. Agora, vou percorrer a malha no sentido A, B, E, F, A. Conforme eu coloquei aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Como eu estou a favor da corrente, será 15 vezes I desse mais 20 vezes I1. Girei, ó, toquei primeiro no polo negativo. Então, menos 50 igual a zero. Vamos arrumar isso aqui. Então, nós temos aqui 15 I mais 20 e 1 igual a 50. Bom, então o que eu já tenho aqui? Já tenho aqui uma equação, duas equações. Vou procurar uma terceira. Se eu fizer aqui, ó, B, C, D, E e E, eu vou ter uma equação que tem I1 com I2. Se eu fizer A, B, C, D, E, F, A, eu vou ter uma equação que tem I mais I3. Vou fazer essa do lado de fora aqui então. Então vem comigo, ó. Vindo para cá, A, B, C, D, E, F, A. Retornando ao ponto A. Seguindo aqui então. Então eu vou ter 15 vezes I, continuando para cá, mais 10 vezes I2, descendo, mais 5 vezes I2, mais 5 vezes I2 novamente. Seguindo, toquei primeiro no negativo, menos 50, igual a zero. Vamos arrumar essa daqui. Nós vamos ter 15 I. Aqui eu tenho mais 20 e 2 igual a 50. Está aqui a minha terceira equação. Agora basta fazer um sistema linear. O que eu vou fazer? No lugar deste I2, eu vou isolar, ó, passar para lá. Então eu vou ter assim, ó, que o meu I2 será igual a I menos I1. E este valor eu estarei colocando aqui. Então vamos lá, ó. Vamos ter então 15I mais 20 vezes I2, que será I menos I1, igual a 50. Farei a distributiva aqui agora. Então eu tenho 15I mais 20I menos 20 e 1. Isso igual a 50. Então aqui eu vou ter 35I menos 20 e 1 igual a 50. Bom, essa equação aqui é I com I1 e essa equação é I com I1. Então vou colocar essa equação junto aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. 15I mais 20 e 1 igual a 50. Vamos resolver esse sisteminha aqui, ó, pelo método da adição. Então, na hora que eu for fazer a adição, menos 21 mais 21, cancelo. 15i mais 35i, teremos 50i. Que será igual a 100. Passo dividindo. 100 dividido por 50, nós temos 2 amperes, conforme solicitado no exercício. Tranquilinho, né? Bem sossegado? Vamos fazer mais um? Vamos fazer agora a questão número 6 da sua lista. Ela fala assim: um ímã permanente é colocado verticalmente sobre uma base magnética, como mostra a figura abaixo. Ao liberarmos o ímã, observamos que o mesmo flutua sobre a base e atinge uma posição de equilíbrio instável acima da base. Sabendo que a massa do ímã é de 10 gramas e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo, a direção e o sentido da força feita pelo campo magnético da base sobre o ímã. Indique na figura a posição dos polos norte e sul do ímã e desenhe na figura as linhas de campo magnético geradas pelo polo norte e polo sul deste ímã permanente.
Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui ele me dá, então, um ímã que ele está flutuando sobre essa base aqui. Esse aqui é um ímã permanente, esse aqui pode ser um eletroímã. O que nós temos que estar observando aqui? Primeira coisa, se ele está flutuando, tem alguma coisa empurrando para cima. Porque o que eu tenho obrigatoriamente aqui? Eu tenho a força-peso puxando ele em direção ao centro da Terra. Então, para ele estar flutuando, tem que ter uma força para cima. Essa força vai ser uma força de origem o quê? Magnética. Então, aqui nós temos a força magnética empurrando ele para cima. Certo? E essa força magnética é justamente o que ele quer que a gente apresenta. Esse ímã faz uma força magnética nesta direção. E sentido, porque isso aqui é um par ação e reação. Então está aqui a representação da minha força magnética. Tem essa direção e esse sentido. Só que ele também quer um módulo. Mas, professor, eu não sei como é que calcula o módulo da força magnética. Ah, mas espera aí. Ele falou que está em equilíbrio. Você lembra que quando ele fala a palavrinha equilíbrio, ele está dizendo que a força resultante é zero? Lembra disso? Isso é o equilíbrio. Então, o que isso quer dizer? Que se eu fizer aqui a minha força resultante vai ser o quê? Força-peso mais força magnética. Então, tirando do vetorial para o escalar, aqui é zero, eu vou ter peso menos força magnética. Traz para o primeiro membro, nós vamos ter que a força magnética será igual ao peso. Então, eu não preciso saber como calcular a força magnética. Eu sei como calcular o peso. O peso, lembra que o peso é massa vezes a gravidade? Então, nós temos que a minha força magnética vai ser a massa, que é 10 gramas, transformando para quilograma, vou multiplicar por 10 elevado a menos 3, eu estou dividindo por 1000 na verdade, vezes 10 a gravidade. Com isso, teremos 1 vezes 10 menos 1, ou, se você preferir, 0,1 newtons. É a minha força magnética. Bem simplesinho, né? Na letra B, ele virou para mim e falou assim, eu quero saber quais são os polos desse ímã. Bom, pera aí um pouquinho. Se está tendo uma repulsão, vamos lembrar, polos de nomes contrários, ou seja, norte e sul, atração. Sul e sul, repulsão. Norte e norte, repulsão. Então vamos lá. Aqui é sul, então para ter uma repulsão, aqui vai ter que ser sul e aqui vai ser o quê? Norte. Esses são os polos do ímã. Essa foi a letra B. E na letra C, ele quer saber quais são o quê? Como seriam as linhas de campo. Bom, lembra que vai estar saindo do norte em direção ao sul? Então você tem aqui, saindo do norte em direção ao sul. Você vê uma questão simples, uma questão rica e que vai deixar muita gente boa para trás se não tiver cuidado. Bom, pessoal, esse foi mais um Fractal Revisa. Estuda bastante. Boa prova para vocês. Sucesso!